Então, boa noite a todos. Com grande satisfação, né, grande responsabilidade e, assim, nos sentindo felizes. A Escola Maria Madalena está muito feliz por esses relatos de experiência, desse convite que surge juntamente aos assessores da EJA. E aí nós procuramos, dentro das nossas vivências, buscamos suporte, né, para estar apresentando nesse momento. As autoras dessa apresentação são as coordenadoras pedagógica e a minha colega diretora, porque no momento eu estou diretora junto com Luciana. Então, as autoras é Elma Gondim, que já foi diretora dessa escola, anterior à nossa gestão, que fez um trabalho belíssimo, né? Elma Gondim. Maria Wanda, que trabalha na sala do AE, também é coordenadora do turno noturno, lembrando que Elma também é coordenadora do turno noturno. Luciana, né, que preparou os slides, que deve estar aqui presente também, e ela pode se manifestar a qualquer momento que ela quiser. Luciana é a diretora pedagógica, e eu sou Selma, como já foi apresentada, sou a diretora, a gestora administrativa e financeira. Pode passar, por favor? Então, o que nós vamos contextualizar nesse momento é uma ação de afastamento de todos na época da pandemia. Então, a EJA, por si mesma, ela já é muito fragilizada, né, no sentido que a baixa autoestima dos alunos é maior do que os outros turnos, porque eles não têm em casa, muitas vezes, o apoio, né, de receber o apoio familiar para que ele continue, que ele não desista dos seus sonhos. É diferente do turno matutino, do turno vespertino, que os pais acompanham com mais frequência um responsável. Então, essa responsabilidade é dele para com ele mesmo. Muitas vezes ele se sente gasto pela sociedade, pelo seu dia a dia, que não é fácil. E aí, na época da pandemia, nós sofremos, como todas as escolas, acredito que também, nós sofremos a ausência desse aluno e dos professores. E o retorno, né, foi ainda mais fragilizado, com muito medo. E o aluno da EJA, ele voltou, mas ele voltou em turmas muito reduzidas. E foi uma preocupação de todos os professores, junto com a direção e a coordenação, de tentar amenizar. Então, tentar fazer um vínculo, estreitar os vínculos com esse aluno que vinha com as relações afetivas bem fragilizadas. E aí o objetivo dessa contextualização se dá exatamente aí, né? Na falta de tentar estabelecer relações afetivas com sentimento de pertencimento a esse aluno. E foi isso que nós fomos em busca, desenvolver ações pedagógicas envolvendo essa comunidade da EJA, porque estava por um fio nesse momento pós-pandemia, quando nós recebemos nossos alunos. Pode passar. E sentando com os professores, com as coordenadoras, esse era a nossa maior preocupação. Como estabelecer, estreitar esse vínculo afetivo com esse aluno? Como dinamizar, se ele vinha tão fragilizado, com tantas perdas? Muitos perderam trabalho, perderam familiares, tiveram Covid, muitos ficaram com a memória ainda mais enfraquecida do que já era, e nós temos esse problema na EJA, e aí ficamos no entorno de um aluno e dos professores preocupados com essa realidade. Partindo desse princípio, a gente procurou se reunir. Nós nos reunimos, todos os professores, junto com a coordenação, junto comigo e Luciana, e aí nós fomos buscar algumas alternativas. O que fazer, gente? O que fazer? Fomos buscar. E surgiram várias ideias que a gente foi acolhendo e fomos testando. E aí, por isso, o relato de ideias. Algumas ideias que nós tivemos nessa reunião deu muito certo. Então, atividades que envolvessem a família, que trouxesse a família. Colocamos também o horário, estendemos mais o horário do jantar.
que normalmente na escola começa às 18h45, estendemos até às 19h30. Por quê? Porque ele vinha do trabalho e muitas vezes, quando ele sabia, ele já vinha com fome, no ônibus, no engarrafamento, que na Zona Norte tem muito engarrafamento, ele já vinha cansado. Então, se não tivesse, ele não tinha condições de chegar na sala de aula para assistir a aula com fome. Então, em respeito a esse aluno, nós ampliamos o horário da merenda, do jantar, que passou até às 19h30. E percebemos que isso fluiu, porque a partir daí ele sabia que ele podia vir, que ele era acolhido na escola, ele jantaria e logo em seguida ele ia para a escola. Ele ia para a sala de aula. E se fazia tudo isso de uma forma bem prática. E fomos testando e realmente isso fluiu, isso deu um certo efeito dentro das salas. Eles foram chegando de novo, ganhando a confiança. Também envolvemos na família, lá na frente vocês vão ver fotos, nas festas, fizemos todas as festas comemorativas, não que nós antes não fazíamos, já fazíamos, só que a gente foi intensificando mais, trazendo mais, que muitas vezes o pai e a mãe da EJA não vêm, porque muitas vezes não tem quem deixar o filho. Então, tentamos envolver também, nesse sentido, aquele aluno que vem, que precisa estar com os pais, que vem para a escola, e aí ele vai fazer outras atividades enquanto o pai está na escola. Nós também tentamos resgatá-lo dessa forma, envolver, comemorar, fazer várias comemorações da família. As atividades comemorativas ficaram mais intensas, como a Páscoa, como a festa junina, a quadrilha deles, que já existia, mas a gente intensificou. Os jogos internos, que também foi muito belo, os jogos internos, que foi uma comemoração também que foi realizada no Dia do Estudante. Então, aquilo que antes a gente realizava a passos curtos no turno noturno, a gente começou a dar a mesma proporcionalidade de grandeza que dávamos aos outros turnos. Pode passar. Aí vocês podem ver que tivemos aí algumas fotos que vai exatamente a festa da família, e aí a gente aproveita essas festas para também falar sobre a EJA. Né? Se torna também um momento de recado, aquele pai que tem um sonho, que quer estudar, aquele que nunca estudou, nos procure, nós vamos a todas as portas possíveis. Aí começamos nessa demanda, onde a gente fazia busca ativa, e dentro das festas, e também a demanda espontânea, que surge a cada festa, porque a gente vai valorizando esse alunado, essa família que tem sempre um pai ou uma mãe que gostaria de estudar e que não tem a oportunidade de estudar. Pode passar. Como vocês podem ver, aqui tem a festa junina, onde eles têm a quadrilha. Aqui nós tivemos, no Dia do Estudante, com medalhas e tudo mais, junto com a professora. Foi feito várias atividades, aqui tem uma delas, onde eles também participaram de forma mais intensa. A professora levou os jogos e aí dentro podemos ver eles jogando na quadra à noite. Foi uma noite intensa de atividades com relação ao Dia do Estudante. Então, valorizamos mais esse aluno nessa compreensão que ele faz parte da escola e, independente do turno, ele tem direitos que os outros do matutino e vespertino também têm. Também fomos buscar esse resgate com maior intensidade. Pode passar? Algumas atividades que nós realizamos, como relato de experiência, que eu acredito que essa parte é mais importante, por algumas situações, como bingo. Nós fizemos bingos com pequenas lembranças que os professores traziam, porque os professores daqui da EJA, eles são muito comprometidos, né? A coordenação, todos nós somos muito comprometidos com essa situação, principalmente nesse olhar com a EJA, e aí começamos a fazer bingo, fizemos um bingo, fizemos sorteios, fizemos bazar ao término de cada mês. Aí, todos os dias, uma professora que está no doutorado hoje, a professora Viviane, em conversa, na reunião com os professores, ela expôs que tinha na outra escola que ela também lecionava, tinha uma caixinha de frequência, né, onde eles também faziam esse sorteio uma vez por mês. Ela trouxe essa ideia e nós abraçamos. Então, a cada mês,
em dias diferentes, não é no mesmo dia, a gente se cotiza entre nós, né? Cada professor dá R$ 5, por exemplo, e a gente faz um sorteio dentro dessa caixa de frequência. Essa caixa de frequência, ela passa todos os dias nas salas. Então, as coordenadoras, ou Elma, ou Wanda, ou eu, ou Luciana, quem tiver, vai nas salas e faz essa caixa de frequência. Fora a frequência do professor, essa frequência trouxe muitos benefícios, porque eles não sabiam o dia que o sorteio ia acontecer. Eles não sabiam quando o sorteio, o bazar, o bingo iria acontecer. Então, poderia ser qualquer dia do mês. Então, eles tinham que estar presentes naquele dia, porque se na caixinha de frequência tivesse o nome deles, porém ele não tivesse presente, ele perderia o prêmio. Então, isso foi um agente multiplicador entre eles. Então, eles começaram a informar com mais frequência: olha, eu não estou aí porque eu estou doente, ou um filho adoeceu. Eles se preocuparam em apresentar, verdadeiramente apresentar por que eles não estariam naquele dia na escola, junto com os professores. Então, por causa da caixa de frequência, que todos os dias passa nas salas, desde o ano passado e deu continuidade esse ano. A mostra do conhecimento também foi muito rica, porque eles também apresentaram, puderam trazer convidados para vê-los. Então, a elevação da autoestima funcionou muito. Fizemos um momento com eles, que é muito interessante, lá em fotos vocês vão poder apreciar. A confraternização no final do ano. Também esse ano criamos o aniversariante do mês. Então, durante o mês, a gente vê quem está aniversariando da EJA e a gente faz um bolo. E a gente canta parabéns na hora do jantar, depois do jantar, para aquela turma. Então, a gente começou a trabalhar exatamente esse estreitamento, se deu exatamente nessa vontade que esse aluno desse continuidade. Por isso que é um olhar acolhedor, acolher ele, né? Dizer que vale a pena a vida dele, que ele está vivo, que ele está no meio de nós, que a gente comemora e celebra a vida dele. Então, essa aí fez uma diferença enorme, está fazendo uma diferença. Também as confraternizações gerais das turmas, que eles mesmos começaram a se programar no final do ano a fazer nas turmas aquela confraternização natalina. Nós fizemos a grande, né, com todo mundo, com um jantar especial, né, sempre enfatizando a importância de estarmos juntos, a importância de ter vencido a Covid, sempre levando para o lado de vitória, né, circunstanciais que eles vivenciaram, dando sempre palavras de incentivo para eles darem continuidade nessa confraternização geral. Também tivemos o ano passado, que foi bem inédito. Professora Selma, 1 minuto para a senhora concluir, tá certo? Foi muito legal, foi a formatura. A formatura da EJA junto com os nonos anos. Não fizemos separados, juntamos eles com os nonos anos e foi muito, muito importante esse momento. Pode passar? Pode passar. Pronto. Aqui tem algumas fotos onde a gente está, a caixa rosa, vocês estão vendo a primeira foto, é exatamente os professores puxando para o sorteio, o bingo sendo feito por 2 professores. Pode passar. Outro momento também importante, o momento da mostra cultural da escola, a apresentação deles, os convidados deles, né? Também foi uma grande participação. Pode passar, por favor? Alguma professora teve ideia de colocar nas árvores os pensamentos deles sobre a cidade, porque era terras potiguares. Então, também foi feito nas árvores, os frutos das árvores era aquilo que eles produziam. Isso foi muito valorizado. Pode passar. Outra atividade que foi muito legal da professora Vanderléa ela fez uma atividade foi um sábado letivo, ela levou para a praia. E aqui eles estão fazendo exercício físico na praia no final de tarde. Também foi show de bola. Mais um pouquinho, estou terminando. Pode passar, por favor. Aqui foi a formatura, gente. A formatura deles. Nós tiramos a foto. Aqui só está alguns professores, assessores e alguns deles que vieram bater foto, né, com os assessores com a gente. Eles são esses que estão de azul.
concluíram, tivemos orador de turma, e eles fizeram igual, junto com os nonos anos, que foi muito importante, muito significativo, essa junção da época dos nonos anos. E o final é exatamente tudo isso que vocês estão vendo. Nós percebemos que depois dessas ações, nós essa semana 91 alunos no curso. São 130, mas quando a gente chega em 90, a gente já começa a festejar, incentivar e multiplicar esse número sempre, sempre, sempre. Acho que tem muita coisa para falar, mas eu paro por aqui.